Oi, gente, tudo bem? Oi, gente. Hoje eu tô aqui com a Valéria. Ela vai contar um pouquinho da história dela. Só que assim, ela tem bastante história, então acho que eu vou dividir em uns 2 ou 3 vídeos a história dela. Então fiquem aí, que vai ser legal. Você que é da área de enfermagem também, fiquem aí. Ou no próximo vídeo, talvez. A gente vai gravando, vai conversando e a Patrícia vai ver, né? Quanto tempo vai dar. Então ela vai contar um Dividir. pouquinho da história dela. Conta pra gente o que você fazia no Brasil antes Certo. de vir, Certo. como era a sua vida lá. No Brasil, eu sou enfermeira, né? Eu trabalhava. Antes de vir, eu tinha deixado de trabalhar como enfermeira assistencial em 2013. Aí eu trabalhei um ano e um pouquinho, em alguns meses, como representante comercial de produtos cirúrgicos da Johnson Johnson, que chama Ético. Aí eu ainda atuava praticamente nos mesmos hospitais que eu trabalhava, como funcionária, como enfermeira, só que eu trabalhava para outra empresa, levando material cirúrgico, né? E era esse. Eu mudei, saí da assistência e fui para esse tipo de trabalho porque a remuneração era melhor. Então eu podia deixar os 2 hospitais que eu trabalhava para ficar em um emprego só. E eu ganhava mais do que eu ganhava nos 2 hospitais juntos. Nossa. Então foi esse o motivo que eu deixei. Mas eu adoro assistência, eu adoro trabalhar como enfermeira. O motivo mesmo foi porque a proposta era bem tentadora. Sim, né? claro. Assim, a gente planeja, né, sempre crescer, comprar um apartamento, essas coisas. Ganhar então, mais dinheiro. Então a proposta foi bem tentadora e a empresa era maravilhosa. Eu gostava muito de trabalhar lá também. E só saí para vir para cá, pro Canadá. Então, falando de Canadá, como foi que surgiu essa ideia de vir para o Canadá? Pronto. Na verdade, quando eu ainda fazia faculdade no Brasil, quando eu fiz uma faculdade de serviço social, fiz 2 anos, mas eu abandonei o curso com 2 anos para fazer enfermagem, fazer só enfermagem. E quando eu fazia enfermagem, às vezes algumas empresas iam lá na faculdade, acho que empresas que recrutavam enfermeiros, né? Para ir, eu acho que para Itália, para alguns países. E eu já ia assistir essas palestras porque eu tinha interesse. Só que eu era solteira, né? Assim, quando você pensa em fazer um plano desses, para você que é solteira, ainda tá na faculdade, não tem nenhum dinheiro, não tem. Assim, você não bota pra frente. Mas eu sempre tive vontade de trabalhar fora e tudo. Conheci o Luciano, meu marido, no mesmo lugar de trabalho, né? A gente trabalhava no mesmo hospital. E ele como tecnólogo de radiologia, eu como enfermeira no centro cirúrgico. E quando eu conheci o Luciano, a gente foi em 2010. E a gente começou a namorar em 2011 e a gente casou em 2014. Então até a gente casar, não tinha passado pela nossa cabeça a questão de morar fora, né? Assim, a gente nunca tinha conversado sobre isso. Depois do casamento, a gente começou a pensar em ter filhos. Eu sempre quis ter família, sempre quis ter filhos. E o Luciano, né, pensava que assim, a situação estava bem difícil no Brasil, né, de violência e tudo. E ele tinha um pouco de receio de ter filhos. Aí eu pensei, você tem coragem de morar em outro país, né? Começar a nossa família em outro país? Aí ele disse que tinha. Ele disse que tinha, depois ele me falou, ele disse que tinha achando que, assim, falou por falar, entendeu? Aí ele disse, tá bom. Se eu procurar um lugar, se eu fizer tudo e tal, você vai comigo, a gente vai começar a nossa família em outro país. Ele disse, vamos. Aí eu comecei a pesquisar, né? Quais países eram bons pra ter família e tal. E sempre o Canadá aparecia. Aparecem também outros países da Europa, mas tem a questão do euro, né? A gente pensava, não, mas em euro, como é que a gente vai... mais caro. A gente achava que financeiramente não seria bom pra gente. Os Estados Unidos a gente nunca pensou. Aí a gente procurou o pessoal falava muito da Austrália também, que era bom, né? Mas assim, a gente via também a Austrália muito como pra gente solteira, não sei porquê. A gente tinha meio que isso, sabe? Mas é por causa dos filmes de praia, a gente pensa em Austrália, pensa em praia, né? Eu não sei. Aí eu só sei que eu comecei Aí pronto, eu vi o Canadá. Aí quando você foca num lugar, você só começa a ver coisas daquele lugar, né? Aí pronto, todos os vídeos de Canadá, todo mundo que falava de Canadá, tudo que era de Canadá, eu tava assistindo. E escolhi o Canadá, e vamos pra qual província? Aí a primeira coisa que pesou foi a questão do custo de vida.
Custo de vida. O pessoal falava que em Toronto era muito caro de se viver, em Vancouver e tal. Não, porque outra coisa, Patrícia, o nosso objetivo principal não era mais aquela questão dos 20 e poucos anos que a gente geralmente tem de crescer profissionalmente, de começar uma profissão e tal. Não era. O nosso objetivo realmente era ter uma família em um lugar seguro. Então, a questão do custo de vida foi o principal fator. Pra gente, foi o principal fator. Escolher o Winnipeg. Eu vi muito vídeo de gente que já estava aqui. O segundo fator foi a questão da imigração. O processo provincial de Winnipeg, que na época era um dos melhores, assim, era né? mais atrativo. Era qualquer NOC que a gente podia trabalhar e aplicar depois de 6 meses full time. E o CLB era um CLB 4. Eu podia fazer ter um CLB 4 e eu podia aplicar para residência. E foi justamente o processo que a gente aplicou. Calma. O Winnipeg foi, além do que, nessa época, os estudantes e os cônjuges tinham direito ao Health Card, né? Parece que não tem mais, né, hoje em dia. Agosto do ano passado cortaram. Pois é, mas isso também era um atrativo pra gente. E o principal, que ainda era, quando a gente aplicou os 60% que a gente receberia, né? De restituição quando se tornasse, eu acho, residente permanente, né? Eu não sei exatamente quando, mas tinha essa questão de receber, cortar. Tinha. Acho que foi o primeiro que cortou isso aí. Mas a gente, quando veio, a gente já não conseguiu receber os 60%. Era um atrativo, a gente aplicou, por causa do college. Não conseguiu receber? Não. Mas a gente não pegou mais. A gente aplicou pensando que conseguiria, né? Porque na época ainda valia. Ainda tava, mas quando o Luciano começou o college, já não valia mais. Mas enfim, foi esse o motivo de Winnipeg. Apesar do frio ser assim, assustador, frio, né? Acho que é um dos mais frios do mundo. Do mundo, E a outra pergunta você já respondeu, que é qual o processo que vieram, veio com estudo e trabalho, né? Estudo e trabalho. O Luciano fez college e eu vim com trabalho. E como foi deixar o Brasil? Família, amigos? Assim, na verdade... Foi, assim, a gente sente muito medo, né? A gente já não tinha muito... A gente era muito de casa, o Luciano tinha 2 empregos, meu marido tem 2 empregos. É Charlene? Eu não sei, acho que é. O Julius. Pois é, meu marido tem 2 empregos. Então, assim, o Luciano, quando estava em casa, o Luciano sempre queria dormir, descansar, porque quando ele não estava na guarda municipal, ele estava no hospital. Então a gente tinha uma vida social bem restrita, a gente já não saía muito com os amigos, a gente, enfim, às vezes visitava a minha mãe e tudo, mas não era frequente. Então essa questão de festa, de vida social, a gente já não sentiu tanto, porque a gente já passava muito tempo em casa. Mas a saudade de família, de amigos, a gente sentiu bastante, principalmente quando eu engravidei, né, que eu passei as 2 gestações só com o Luciano. Mas sim. Então, assim, eu só tenho uma irmã, né? Então, assim, ela é muito minha amiga, eu falo com ela todo santo dia. Todo santo dia. Não tem um dia que eu não falo com ela. Nossa. É minha melhor amiga, assim, e é muito difícil. Parar, senão eu vou começar a chorar. É verdade. Eu, quando eu resolvo gravar coisa assim, também sempre choro. E assim, quando vocês decidiram vir pro Canadá, quanto tempo demorou pra chegar de fato aqui? Tipo, vamos ao Canadá. Foi muito rápido. Porque teve que juntar dinheiro, já juntava dinheiro? Não, a gente, quando eu casei em março de 2014. Quando eu comecei a planejar, né, a gente já... Quando eu fiz essa pergunta pro Luciano, foi logo depois que a gente casou, acho que um mês depois, assim. Aí a gente já começou a pensar o que a gente tinha de reserva, carro para vender, né? O que tinha de dinheiro no FGTS, Fundo de garantia. Né? O que a gente tinha de dinheiro guardado, o que tinha de poupança, essas coisas. E a gente começou a já colocar para vender o que a gente tinha para vender, quitar dívida, né? E a gente tinha um apartamento, a gente vendeu esse apartamento também. E quando eu já tinha mais ou menos certeza de que era aqui que eu queria ficar, eu marquei uma consultoria. Você veio por consultoria? Eu fiz uma consultoria porque, assim, Patrícia, eu não sabia nada de inglês. Eu cheguei aqui com 0 de inglês. O Luciano não tinha tempo de olhar pra mim, de ler o site da imigração. O Luciano não queria. Ele não
2 empregos que eu acho que ele ia parar pra... Ele dizia que vinha, que eu pesquisasse, que eu fizesse tudo, Uhum. mas ele não tinha tempo, ele não tinha energia, Não não sei, dava. entendeu? Então eu disse, não, eu vou marcar uma consultoria pra ver se o plano que eu quero se dá certo, né? Uhum. Porque eu já ouvia falar que se eu tentasse, eu fosse negada, não era bom. Eu tinha medo de aplicar sozinha e eu ser negada e não conseguir, entendeu? Eu tinha uma insegurança. Então eu fiz uma consultoria, ela fez nosso perfil, né? Realmente a gente não tinha perfil pro Express Entry, não tinha. E ela disse, não, realmente vocês têm perfil para ir pelo college. E outra coisa, eu disse pra ela a questão do tempo, né? Que por mim eu já arrumava minha mala e na outra semana eu chegava aqui. Porque eu já queria começar a minha família aqui, né? Então ela disse, então a forma mais rápida é essa do college. Isso foi em dezembro De 2014. de 2014. Em julho de 2015 eu já estava aqui no Canadá. Nossa. Foram 6 meses. Eu apliquei em janeiro, eu recebi em abril. Então, teu marido ele já tinha o inglês pra poder entrar pro college, né? Ele tinha um inglês, ele fez PE, foi aqui. Ele fez PE. Ele fez PE, foi ainda. Ele chegou com o CLB 5, fez a prova no Red River College, né, do PE, foi. Aí ele entrou na turma do CLB 5, ele fez 2 termos de inglês e depois ele entrou no college. Sim. Então depois, aí você passou por esse processo, tudo chegou em 2015. Cheguei em julho de 2015. E como foi chegar aqui? Qual foi sua expectativa e sua realidade? Não, a chegada em si foi maravilhosa, né? A primeira semana. Mas chegou no verão, né? No verão cidade maravilhosa. Né? Aluguei um Airbnb logo no Santo Bonifácio, que eu acho assim, lindo. Lindo, maravilhoso, charmoso, né? Aí aquele amor à primeira vista, né? Só que meu marido, ele sempre foi muito preocupado em relação a finanças. Ele não imagina ter uma conta sem nenhuma reserva, porque ele sempre espera que pode acontecer alguma coisa, que a gente pode precisar de algum dinheiro e a gente não tem nada. Então, assim, foi ótimo, a gente gostou da cidade, gostou de tudo, mas a gente já se preocupava na questão financeira, né? Em pagar aluguel. Mas no começo, que são muitos gastos, né? Pagar aluguel e tal. Mas assim, a chegada foi ótima, assim, foi como a gente esperava mesmo, né? De acordo com as nossas expectativas. Mas uma coisa que a gente não esperava foi, o Luciano veio para fazer um college de Culinary Arts. Olha! Nada a ver. Por quê? Ele já queria um college prático. Ele não queria um college se matar de estudar. De muita leitura, entendeu? Ele queria um college prático. Então, o que foi que a gente colocou na carta de intenção? Que a gente era de Fortaleza, uma cidade turística, que a gente pretendia abrir um restaurante quando a gente se aposentasse. Porque eles querem uma carta de intenção que você não deixe claro que você quer ficar no Canadá, né? Você tem que deixar um subentendido que você quer voltar para o Brasil e um motivo. Por que você quer vir estudar aqui? Então, esse foi o motivo. Só que a gente veio preparado para o Luciano fazer um termo de college, de PEFOI. E o Luciano precisou fazer 2. Então, o valor aumentou, né? O valor dobrou do que a gente tinha previsto. E o college de Culinary Arts começou durante o segundo termo do college. Do PEFOI. Do PEFOI. Então, teve que esperar o próximo? Não. Aí ele mudou o college. Aí ele mudou o college, a gente fez uma pesquisa de mercado, o que seria bom, outro curso prático, e ele foi para Heavy Duty Mechanic. Olha. Hoje em dia ele é mecânico de caminhão. Mecânico que ganha um dinheiro bom. Pois então a gente pensava assim, o nosso plano A era o Provincial Nominee, o MPNP. Eu consegui um emprego com 6 meses a aplicar, e o plano B seria ele, o PGWP. Então a gente escolheu uma profissão, um college que fosse demanda, né? E que tivesse e que tivesse... É porque eu tô com o celular dela pra ver as perguntas e toda hora bloqueei e eu tô distraído com ela aqui. Pois então a gente escolheu um college que fosse prático, que ele gostasse, né? É uma coisa que ele tivesse interesse em fazer, em aprender.
e que não faltasse emprego e que tivesse um bom salário. Não. Então, assim, o salário encaixou inicial o salário inicial de um Heavy Duty Mechanic com nível 1 é $18 a hora. Não é o melhor salário, mas também não é um Mas salário é bem mínimo. bom, porque É um o bom povo já salário. consegue se virar mais ou menos com uns 15 a hora. É. Bem. Então, foi isso. Aí ele começou o college em... esqueci agora. 2016? Foi em 16. Ele começou o college em 16 e terminou em 17. Então vocês ainda conseguiram pegar a época que era um visto só PEFOI e já... Isso. Porque até 2016, eu acho que metade de 2016, a pessoa que vinha fazer PEF já vinha com visto todo. Um visto todo. Ela já o veio nosso com visto visto de foi de trabalho. 3 anos, praticamente. Já vinha com visto de trabalho, a pessoa já vinha com visto pro Foi. college. Agora, depois de 2016, eles mudaram. Então, o que aconteceu comigo? Eu vim com visto pro PEF e depois eu tive que aplicar de novo pro college. E quem vem pra PEF, o cônjuge não ganha mais work permit. Não, pois a gente aplicou em 2015. Então, o nosso visto era de julho de 2015 a fevereiro de 2018. Nossa. Foi bastante tempo. Bastante tempo. Então, mais uma coisa, a gente tinha escolhido Culinária e Artes porque era um curso de 2 anos. O que ele escolheu eram 2 anos. Então, e esse outro de mecânica também? Aí quando ele mudou de mecânica eram só 8 meses. Mas eu já tinha um plano, já estava trabalhando, então assim, a gente já ia ter tempo, né? De aplicar antes de precisar ele aplicar para o PGWP. Aí você, qual foi o trabalho que você conseguiu aqui logo de cara? Logo de cara eu fiz assim, a gente fez um cadastro no site de babás aqui, né? E o Luciano que preencheu tudo, colocou tudo, porque eu não entendia nada. E eu fui pra, acho que 3 entrevistas. Uma entrevista e o Luciano sempre ia comigo. Era meu intérprete. Era o jeito, eu não entendia nada. Aí, uma entrevista, a primeira, a mãe era italiana. Ela tinha um bebezinho, tava grávida. A italiana, né? Conhecia o Brasil e tudo. Deu pra se comunicar. O Luciano falava com ela inglês, mas ela falava italiano comigo. Então, eu conseguia me comunicar com ela. Pegar algumas palavras. Era casual. Mas uma família, assim, maravilhosa. Até hoje a gente tem contato. Ela já tem 3 meninos. Eita. Quando eu cheguei, ela tinha um fora e um dentro. E um dentro. Agora ela já tem 3 meninos. Coisas mais lindas. Então, mas esse site é tipo assim, você fica ligada pelo site? Como é que funciona isso? É um site assim, é de Nani mesmo, você faz seu cadastro, você bota seus dados. Os pais que tiverem interesse vão lá, acessam seus dados e se tiverem interesse em contatar você para entrevista, eles mandam uma mensagem ou um e-mail e marcam uma entrevista. Aí, mas é direto com você, não é tipo uma agência? Não, esse que a gente fez, não. Mas tem também de agência aqui, tem também. Mas esse não, esse é tipo independente, né? Não foi através de agência, não. Aí pronto, aí essa família, a mãe deles era italiana e deu certo. A segunda família, a mãe era de El Salvador, falava espanhol. Outra mão na roda pra mim, né? Porque eu não falava inglês, então deu certo também. Ela tinha 2 filhas. E era casual também. E a mãe delas foi a pessoa que mais me ajudou aqui no Canadá em relação a tanto a família mesmo, ela se tornou minha amiga. Ela que estava no parto da minha primeira filha, junto com meu marido. Ela foi me visitar e, por coincidência, na hora que ela estava me visitando, a neném nasceu. Então, assim, ela trabalhava num Best Western aqui, num hotel. Ela era gerente. E antes de eu trabalhar, quando eu saí eu não sei como é que eu vou explicar essa parte. Também. Porque é assim, eu trabalhava de babá, só que o emprego de babá era casual, não me dava um full time, não era um full time permanente e não me daria a carta de empregador, entendeu? Então eu conversei com ela, eu disse, olha, Jenny, o nome dela. Jenny, eu adoro trabalhar aqui, eu preciso do dinheiro e tudo, mas a minha situação aqui no Canadá é a seguinte, e eu expliquei pra ela, eu preciso de um trabalho que me dê essa carta e tal. Ela disse, não, tudo bem. E nisso eu tinha conseguido um emprego de faxineira em uma empresa aqui, né? E eu fui trabalhar de faxineira nessa empresa, que, assim, era um trabalho bem pesado, sabe, Patrícia? Eram 4 a 5 casas por dia. É um trabalho exaustivo mesmo. Às vezes você tem o tempo contado, né, pra limpar a casa. Às vezes a casa tá muito suja e você não consegue. A dona era uma franquia americana. A dona da franquia,
Ela era muito estressada, tratava a gente assim, às vezes, muito mal, sabe? Ligava direto, controlando o nosso horário. Às vezes não tinha tempo de a gente parar para almoçar, a gente almoçava entre uma casa e outra. E ela não tinha muito respeito. A questão, eu até falei isso hoje, a questão da pressão a gente até segura, mas a questão do desrespeito é complicada. Então, assim, às vezes a pessoa sabe que a gente precisa do emprego, sabe que a gente tá aqui, a gente precisa do emprego e ela acha que a gente não vai aguentar tudo, né? Tá precisando, então tem que aguentar. Exatamente. Mas aí no Natal, eu comecei a trabalhar nessa empresa de faxina em outubro. No Natal eu encontrei a Jane e ela perguntou como era que tava o trabalho e tal. Eu disse, Jane, tá muito ruim. Eu falei pra ela, né, que tava muito ruim, como era, tal. Aí ela foi e disse assim, por que você não leva um currículo seu lá no hotel? Sempre contratam housekeeper. Isso eu fiz. Housekeeper é camareira, Housekeeper, né? camareira, é. E isso eu fiz. Deixei meu currículo lá e ela me ajudou, né? Falou com a dona, né, que era a chefe das camareiras, a coordenadora, a esposa do dono, e ela disse que já me conhecia, que eu era uma pessoa de confiança, que eu tinha trabalhado como babá das filhas dela, que eu estava trabalhando nessa empresa de faxina e que eu tinha interesse em trabalhar no hotel como camareira. E pronto, eu comecei lá, fiz mais de 6 meses de trabalho lá, mas eu engravidei durante, né, o meu trabalho, durante o período que eu estava trabalhando lá, mas foi através do meu emprego de camareira que eu apliquei para residência permanente e foi através do hotel que eu consegui, né, aplicar pro PNP, foi. Então, assim, a Jenny me ajudou muito, assim, né, porque ela tava onde eu precisava, né, assim, me ajudou naquele momento que ela tava na hora exatamente, certa. E foi assim. Então aí você trabalhou lá os 6 meses, pegou a carta, aplicou? Apliquei, engravidei. Quando você engravidou, já tinha aplicado pro Já Nomini? tinha aplicado. E pro federal? Porque aqui é assim, a gente aplica pra província, mais ou menos, né? Que eu não sei também direito. E aí a província dá uma carta, né? É assim, você pega a carta do trabalho, você faz a prova de inglês, aí você aplica pra província e a província vai te dizer se você vai ter uma invitation letter, eu acho, uma carta convite para aplicar pro federal, né? E foi isso, a carta convite da província me dá 600 pontos pro federal. Então eu engravidei, eu apliquei pra província, eu já estava grávida, e quando eu apliquei pro federal foi em abril de 2017. Em abril de 2017, o mês que minha filha nasceu. Nossa, presente. Eu apliquei pro federal. E eu recebi o PR em outubro de 2018. Tu aplicou em 2017 quando? Abril de 2017 e recebi em outubro de 2018. 1 ano e 6 meses. Depois. Porque ainda era em papel. Processo, acho que ainda é. Ainda é em papel? O processo de Manitoba, ele é bem demorado. Porque ele é em papel, ele não é pelo Express Entry, então é difícil. Bem demorado. Eu não sei hoje em dia. Senta e espera. Mas é uma espera bem difícil de lidar, porque a gente não sabe nada, né? Não tem a gente passa muitos meses sem nenhum tipo de informação. E como é que fica o visto nesse tempo? Não, aí como você aplica, você tem direito a esperar no país pela resposta. Com visto de trabalho. Você renova, né? Porque agora eu era aplicante principal, não era mais o Luciano, né? Eu já não era mais dependente dele, ele que era meu dependente. Virou jogo. Então, assim, ele que era meu dependente agora. Então, ele que tava com o visto ligado ao meu, entendeu? Então, a gente virou residente, o Luciano tá trabalhando, vai fazer 2 anos agora em julho, com Heavy Duty Mechanic, na mesma empresa, na Fort Gary Industries. É uma boa empresa aqui, muito boa. E ele não ficou nem um mês desempregado, ele terminou o curso. Terminou, já conseguiu. Aí na Fort Gary ele fez é como se fosse não é um co-op. Tipo um estágio, né? Mas é um estágio de 1 semana, 2 semanas, ou coisa assim. Acho que só não é um co-op, entendeu? Acho que reconhecimento. Um treinamento. Como se fosse. E nessa mesma empresa ele ficou empregado no mês seguinte que ele terminou o college. Então, assim, muito bom, vai fazer 2 anos já. Sim, aí quando eu engravidei da minha primeira filha, eu entrei de licença. Primeiro eu entrei de licença porque eu tive 3 sangramentos durante o trabalho, em 3 dias diferentes.
Aí é pesado, né? Também. Porque o trabalho de camareira, né? Você tem que empurrar o carrinho pesado com roupa, às vezes a roupa molhada, roupa suja, então o carrinho bem pesado. Então, eu não sei se foi isso, mas era durante o trabalho, durante o emprego. A minha filha nasceu prematura, só com 1,5 kg e de 34 semanas, a minha primeira filha. Nossa. Então eu entrei de licença, 15 semanas de licença médica, e depois eu peguei peguei o tempo de, não um ano, porque um ano é juntando a licença maternidade com a licença parental. Então eu juntei a licença maternidade e peguei ainda a licença parental. Então eu fiquei mais de 1 ano sem trabalhar, só recebendo o seguro. Mas o seguro era equivalente ao salário, não? É 55% do seu salário. Nossa. 55% do seu salário. E quando terminou minha licença, eu já estava grávida de 6 meses da minha segunda bebê. Então faltavam só 3 meses para ela nascer. Eu não voltei a trabalhar porque meu marido disse: vai ter que procurar uma creche para Carolina, né, para minha mais velha, para ela ficar 3 meses, aí a segunda vai nascer. Não vai dar para tirar a licença da segunda, porque precisa ter 600 horas trabalhadas para poder receber a licença maternidade. Então eu não voltei a trabalhar até Agora. Não, assim, um trabalho formal que eu digo, né? Porque eu trabalhava informal, part-time, de limpeza de escritórios à noite. Sim. Mas, assim, um trabalho regular, direitinho, full-time, tal, né? Tô começando agora. Entendi. Então eu vou deixar ela falar depois mais sobre maternidade, sobre o parto, no próximo vídeo. Então, nesse vídeo aí você conseguiu a residência e, assim, casa, vocês alugam casa, vocês compraram uma casa? A gente comprou a nossa casa, a gente batalhou para comprar a casa, porque a nossa casa é do lado do Red River College, não é um bairro nobre, né, da cidade, é um bangalô, não tem basement. Não, nem tem sótão. A parte de cima, não. É só... ela não é de 2 andares? Não, não. Ela só tem o piso principal, são 2 quartos, um banheiro. É uma casa pequena, certo? Mas a gente paga 777 de mortgage. Paga menos do que o aluguel, bem menos. Menos do que o aluguel. Aí, claro, tem o seguro mensal que você é obrigatório pagar. Mas, enfim, o preço que a gente paga juntando o custo do mortgage mais o custo do insurance, né? É quase a mesma coisa ou menos do que pagar um aluguel. Então a gente preferiu fazer isso agora do que continuar pagando aluguel. E mais pra frente a casa vira até um investimento, né? Você pode vender e dar de entrada numa casa maior se quiser. Isso, Ou então, como é muito perto do Red River, a gente já pensou também em deixar alugada. Olha, né? Verdade. Porque assim... fazer de Airbnb, alguma Exatamente, coisa assim. É muito perto, são 2 quarteirões só. O Red River College, acho que é o mais conhecido aqui de Winnipeg, né? Bem conhecido. Então muita gente vem, eu acho que, assim, se tiver imóveis assim perto, eu acho que não deve ser difícil de deixar alugado, porque são 10 minutos de caminhada só. Você pode alugar o imóvel inteiro, né? Ou alugar quarto. Um quarto, 2 quartos. São 2 quartos. Então pode alugar quartos para estudante. Então, gente, essa foi uma parte da história da Valéria. Você tem, assim, alguma mensagem para deixar para as pessoas que querem vir para o Canadá ou querem morar fora do Brasil, tem esse sonho? Algum conselho? Olha, ou alguma mensagem? Não, eu quero dizer que primeiro vale a pena, não é fácil. Eu costumo dizer, Patrícia, que tem as diferenças entre os tipos de pessoas que vêm para o Canadá. As pessoas que vêm investindo todo o seu dinheiro nesse plano passam por um tipo de processo psicológico. As pessoas que já chegam como residentes permanentes passam por outro tipo de processo. Então, assim, dependendo do tipo de processo que você vai vir, você vai encontrar dificuldades diferentes. Você pode encontrar dificuldades financeiras, você pode encontrar dificuldades, né, da distância de casa, da família. Mas eu não encontrei ainda uma pessoa, seja ela com boa situação financeira ou não, que tenha dito que nunca passou por nenhuma dificuldade aqui. Não. É unânime, todas as pessoas sempre relatam que é muito difícil, né? Seja a questão financeira ou não, mas todo mundo sempre passa por alguma situação. Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história. Então, venha preparado, tente pesquisar o máximo que puder, né, de
de vídeos, enfim, o que todo mundo fala. Tente sim se encaixar no perfil de alguém, né? Veja essa pessoa tem um perfil parecido com o meu, então vê mais ou menos como é. Porque assim, às vezes, Patrícia, eu vim investindo todo o meu dinheiro, eu e meu marido, num sonho, num plano de morar aqui. Então aquela famosa história, a gente dá um passo atrás para dar dois à frente, né? E não adianta nada eu ficar vendo uma pessoa que chegou aqui já como residente permanente, já 2 pessoas podendo trabalhar, já 2 pessoas ganhando $4.000, entendeu? Por mês, sem precisar gastar o que já tinha com o college, com o PEFOI, porque R$60 mil só com estudo. Nossa. É complicado. Então, assim. A gente chega aqui querendo economizar até no cortador de unha, que nem eu. Exatamente. Então, assim. É isso, o conselho que eu dou é esse. Pesquisa bastante e tenta se identificar com algum perfil que parece com o seu perfil, para você não seguir um perfil de uma pessoa que não tem a mesma história, assim, não tem uma história parecida com a sua, né? E às vezes também o pessoal posta muito assim. É muita gente que já vem cheio de dinheiro, né? Parece que a pessoa não diz de onde tirou o dinheiro que veio. Aí quem tá lá fica assim, gente, todo mundo é rico, né? Exatamente. As pessoas acham que exatamente. Porque muita gente expõe a vida, mas não expõe muito. Aí não conta como é que foi pra juntar dinheiro, o que aconteceu. Tipo, ela vendeu apartamento, eu vendi também. Muita gente fez isso, vendeu. Tem gente que junta dinheiro a vida toda. Exatamente. Não, a gente tem que abrir. A gente abriu mão da nossa. Eu digo isso. Meu marido abriu mão de um emprego público, de um concurso público, né? De um emprego particular. Eu abri mão de um bom emprego, porque pra mim era um excelente emprego, que eu ganhava muito bem. Assim, baseado comparado a muitas pessoas, a situação de muita gente hoje no Brasil, eu era um excelente salário. E assim, a gente abre mão de tudo pra vir aqui lavar o chão, como eu falo, lavar o chão do banheiro dos outros, que era o que eu fazia quando eu cheguei, né? De faxineira. Então, assim, a pessoa tem gente que só conta o glamour do Canadá. Tem gente que, é ótimo, o glamour é ótimo. Eu queria ter vindo também assim, que adoraria. Maravilha. Né? Mas não é assim, gente. Não é com todo mundo. Tem gente que pode vir assim, ótimo. Parabéns, acho maravilhoso. Chega aqui e consegue um emprego pagando, sei lá, 20 a hora. Exatamente. Então, assim, cada caso é um caso, né, Patrícia? Eu acho que... Mas o negócio é ter a mente aberta, que você pode chegar aqui e não conseguir trabalhar naquele lugar que você trabalhava no Brasil, ou ter aquele salário que você acha que vai ter. Você tem que vir com a mente aberta de que você pode chegar com uma boa situação, mas você pode dar de cara com uma situação bem difícil. Então essa foi a primeira parte. A gente vai encerrar esse vídeo aqui e a gente vai gravar o próximo, então fique ligado pra não perder o próximo vídeo. Tchau, gente. É melhor solto. É melhor solto, tu acha? Do que preso? Então pronto, cabelo sempre branco. 3 anos sem pintar. Cabelos brancos. Pois é. Porque tem muito cabelo disfarce, mas quando abre assim. Aqui eu tenho cheio. Vou começar. E aí, que sumiu. Vai, já tá gravando. Tá, já meio 30 segundos.